Número 10. A selva que chamam de lar. Para a maioria das pessoas, a floresta amazônica é um lugar de perigo, repleto de onças, cobras venenosas, aranhas gigantes, sapos venenosos, uma natureza selvagem sem fim. Mas, para a tribo Waorani do Equador, essa imensa floresta é o seu lar. Eles vivem aqui há séculos, sobrevivendo em um dos lugares com maior biodiversidade da Terra graças a conhecimentos transmitidos de geração em geração. Todos os dias começam antes do nascer do sol. Os homens entram profundamente na floresta para caçar macacos, queixadas, aves, às vezes, antas, usando longas lanças de madeira ou zarabatanas tradicionais. Eles dependem de uma visão aguçada e de uma incrível capacidade de interpretar pegadas de animais, galhos quebrados chamados distantes da fauna. Enquanto isso, as mulheres coletam frutas, castanhas, plantas medicinais e cuidam de hortas repletas de mandioca, bananas, batata doce e banana da terra. A mandioca é a cultura mais importante para eles, utilizada para fazer pão achatado e uma bebida fermentada tradicional chamada xixa, compartilhada diariamente entre os membros da família. As crianças começam a aprender habilidades de sobrevivência quase assim que conseguem andar. Em vez de salas de aula, a floresta tropical torna-se sua professora. Elas aprendem a escalar árvores gigantes, identificar frutas comestíveis, reconhecer cobras e insetos perigosos, pescar nos rios próximos e entender os sons de diferentes animais. Os anciãos também lhes ensinam quais plantas podem curar feridas, reduzir febres, estancar sangramentos ou tratar doenças estomacais. Conhecimentos que mantiveram a tribo saudável por incontáveis gerações. Os Waorani acreditam que os seres humanos fazem parte da natureza e não estão acima dela. A caça é realizada com respeito, e cada animal retirado da floresta é valorizado, pois desperdiçar alimento é considerado um ato de desrespeito. Os caçadores frequentemente passam várias horas rastreando silenciosamente suas presas antes de realizar um único golpe preciso. Seu profundo conhecimento da floresta permite que sobrevivam em um ambiente onde muitos estrangeiros teriam dificuldade de resistir sequer um dia. Tradicionalmente, as famílias Waorani viviam em grandes casas comunitárias construídas com madeira de palmeira e folhas largas. Esses abrigos protegiam da forte chuva tropical, enquanto permitiam a circulação de ar fresco no clima quente e úmido. Diversas famílias frequentemente compartilhavam a mesma casa, cozinhando, comendo e criando os filhos juntas. Essa vida comunitária fortalecia a sobrevivência de todos durante as épocas mais difíceis. A floresta também funciona como a farmácia dos Waorani. Eles conhecem centenas de plantas medicinais e cascas de árvores capazes de aliviar dores, curar infecções, tratar picadas de insetos e até ajudar pessoas a se recuperarem de mordidas de cobra. Cientistas demonstram grande interesse nesse conhecimento tradicional, acreditando que ele possa conter importantes descobertas médicas. Os rios são outra fonte essencial de vida. Eles fornecem peixes, água potável e transporte através da floresta densa. Muitos Waorani viajam em canoas escavadas em troncos, deslizando silenciosamente por estreitos cursos d'água que conectam aldeias escondidas sob a copa da floresta. Hoje, a vida está mudando. Estradas, perfuração de petróleo, exploração madeireira e o contato com o mundo exterior trouxeram novas oportunidades, mas também sérios desafios. Algumas comunidades Waorani agora utilizam barcos a motor, painéis solares, rádios e telefones celulares, enquanto outras continuam vivendo praticamente da mesma forma que seus antepassados. A exploração ilegal de madeira e a expansão dos projetos petrolíferos ameaçam partes de seu território ancestral, obrigando muitos líderes a recorrer aos tribunais para proteger suas terras. Apesar dessas pressões, os Waorani continuam sendo um dos mais fortes defensores da Amazônia. Eles acreditam que proteger a floresta significa proteger as futuras gerações, porque sem a floresta amazônica, sua língua, suas tradições, seu modo de vida poderão desaparecer para sempre. Para os Waorani, a Amazônia é muito mais do que um lugar para viver. Ela é seu supermercado, sua farmácia, sua escola, seu lar espiritual e a base de sua identidade. Cada árvore, cada rio e cada animal fazem parte de um mundo vivo que eles chamam de lar há séculos. Número 5. O mesmo casamento, muitas esposas. Tradicionalmente, alguns homens Waorani praticavam a poliginia, o que significa que um homem podia ter mais de uma esposa. Isso não era comum em todas as famílias,
mas geralmente acontecia quando o homem era conhecido como um caçador habilidoso, capaz de fornecer alimento e proteção suficientes para um lar maior. No ambiente desafiador da Amazônia, ter uma família numerosa frequentemente significava contar com mais pessoas para dividir o trabalho necessário à sobrevivência. O casamento era simples em comparação com os casamentos modernos. Não havia cerimônias oficiais, documentos legais ou celebrações caras. Em vez disso, um casal tornava-se marido e mulher quando suas famílias aceitavam o relacionamento e eles começavam a viver juntos. O casamento era visto como uma parceria que fortalecia ambas as famílias e toda a comunidade, e não apenas duas pessoas. Famílias grandes eram valiosas porque a sobrevivência dependia do trabalho em equipe. Todos tinham um papel a desempenhar. Os homens caçavam animais selvagens e defendiam a comunidade, enquanto as mulheres cuidavam das plantações, preparavam as refeições, criavam os filhos, recolhiam lenha, coletavam frutas, faziam xixa de mandioca. A vida diária exigia cooperação constante, especialmente durante as expedições de caça ou quando era necessário se deslocar entre diferentes partes da floresta. As mulheres Waorani ocupavam uma posição importante dentro da família. Elas eram responsáveis por preservar o conhecimento tradicional, ensinando as crianças a cultivar alimentos, identificar plantas úteis, preparar remédios, tecer cestos e respeitar os costumes de seus ancestrais. As mulheres mais velhas eram especialmente respeitadas porque atuavam como professoras e conselheiras, ajudando as gerações mais jovens a aprender as habilidades necessárias para sobreviver na Amazônia. As crianças eram criadas por toda a comunidade e não apenas pelos pais. Avós, tias, tios e irmãos mais velhos ajudavam a cuidar delas, criando fortes laços familiares que tornavam a vida na floresta tropical mais fácil e segura. Os meninos aprendiam técnicas de caça com os homens mais experientes, enquanto as meninas geralmente aprendiam agricultura, culinária e conhecimento sobre plantas com suas mães e avós. O casamento também ajudava a fortalecer alianças entre diferentes famílias e aldeias Waorani. Esses relacionamentos incentivavam a cooperação, o compartilhamento de territórios de caça e a proteção mútua durante tempos difíceis. Os laços familiares eram considerados uma das partes mais importantes da vida comunitária. Nas últimas décadas, o contato com missionários, escolas e a sociedade equatoriana mudou muitos costumes tradicionais. Hoje, a maioria das famílias Waorani pratica o casamento monogâmico, com um marido e uma esposa, seguindo a legislação do Equador e a influência do cristianismo. As gerações mais jovens também têm maior probabilidade de escolher seus próprios parceiros, em vez de depender de arranjos familiares. Mesmo com essas mudanças, o respeito pelos anciãos, os fortes laços familiares e a cooperação comunitária continuam sendo elementos centrais da cultura Waorani. Muitos valores tradicionais continuam sendo transmitidos de uma geração para outra, garantindo que sua identidade sobreviva apesar da crescente influência do mundo moderno. Para os Waorani, a família não se resume apenas ao casamento. Ela representa a sobrevivência, união e a preservação de uma cultura que floresce no coração da Amazônia há centenas de anos. Número 1. Corpos marcados na floresta. Muito antes de as estradas atravessarem a floresta amazônica, antes de os mapas de satélite revelarem os rios sinuosos lá embaixo e antes de pessoas de fora conhecerem seu nome, o povo Waorani já vivia profundamente enraizado em uma das florestas mais isoladas da Terra. Escondidos sob o interminável manto verde da bacia amazônica do Equador, eles desenvolveram um modo de vida diferente de quase todas as outras sociedades indígenas. Seu lar é um lugar onde cada árvore, cada rio e cada animal tem um significado, e onde a sobrevivência depende do conhecimento transmitido ao longo de incontáveis gerações. Entre as muitas coisas que imediatamente chamam a atenção do visitante está a aparência dos próprios Waorani. Seus corpos contam histórias muito antes de pronunciarem uma única palavra. Em vez de joias caras ou moda moderna, muitos Waorani se adornam usando pigmentos naturais coletados diretamente da floresta. Uma das cores mais reconhecíveis é um vermelho intenso, produzido a partir das sementes da planta urcum. Depois de esmagar as sementes até formar uma pasta espessa, o pigmento brilhante é cuidadosamente espalhado pelo rosto, peito, braços e pernas. Para quem vem de fora, isso pode parecer uma simples decoração, mas, para os Waorani, essas marcações têm uma profunda importância cultural e prática. A tinta vermelha cumpre várias funções ao mesmo tempo.
Ela simboliza a identidade e a conexão com a floresta, ao mesmo tempo em que ajuda a proteger a pele do intenso sol tropical. Alguns acreditam que ela também ajuda a repelir insetos, uma vantagem importante em um dos ambientes com maior concentração de mosquitos do mundo. Cada camada de tinta reflete séculos de conhecimento acumulado sobre como sobreviver na Amazônia. Diferentes ocasiões exigem diferentes padrões. Durante celebrações, expedições de caça ou encontros da comunidade, os membros da família frequentemente ajudam uns aos outros a pintar linhas e formas cuidadosamente desenhadas. Não existe um padrão universal. Cada indivíduo pode usar marcações únicas influenciadas pelas tradições familiares, preferências pessoais ou pelo evento específico que está acontecendo. As crianças costumam aprender essas tradições desde muito cedo. Elas observam pais e avós preparando os pigmentos naturais, compreendendo aos poucos que essas pinturas são muito mais do que decoração. Elas fazem parte de sua identidade cultural. À medida que crescem, começam a aplicar a tinta por conta própria, dando continuidade a tradições que existem há gerações. O cabelo também desempenha um papel importante na aparência dos Waorani. Tradicionalmente, tanto homens quanto mulheres mantinham penteados relativamente simples, geralmente cortando o cabelo curto para maior conforto no clima úmido da floresta. A praticidade sempre foi mais importante do que a moda. Cabelos longos podem facilmente embaraçar durante as caminhadas pela vegetação densa ou nas caçadas. Os Waorani também são conhecidos por usar colares, pulseiras e ornamentos feitos inteiramente com materiais encontrados na selva. Sementes, frutos coloridos, penas de aves tropicais, dentes de animais, fibras trançadas até pequenos pedaços de madeira tornam-se belos acessórios feitos à mão. Cada objeto vem diretamente da floresta ao redor, refletindo a estreita relação entre o povo e seu ambiente. Muitos ornamentos também carregam significados simbólicos. Certas penas podem representar força, coragem ou habilidade na caça. Dentes de animais podem lembrar o portador de caçadas bem-sucedida, conquistas da família. Ao contrário das joias produzidas em massa, cada peça artesanal possui sua própria história. Um dos aspectos mais fascinantes da cultura Waorani é a forma como a pintura corporal muda ao longo da vida. Durante fases importantes, como a entrada na vida adulta, o casamento ou cerimônias comunitárias, diferentes estilos de pintura podem ser usados para refletir as novas responsabilidades da pessoa. Embora as práticas variem entre famílias e comunidades, a arte corporal frequentemente marca momentos significativos na jornada de cada indivíduo. Historicamente, as marcações corporais também ajudavam a identificar membros de diferentes grupos familiares. Na floresta densa, onde comunidades vizinhas podiam estar separadas por rios e quilômetros de vegetação fechada, o reconhecimento visual era extremamente importante. A pintura permitia que as pessoas identificassem rapidamente amigos, parentes e aliados de confiança. Diferentemente das tatuagens modernas, a maior parte da pintura corporal tradicional dos Waorani é temporária. Ela desaparece gradualmente com a chuva, os banhos nos rios e as atividades do dia a dia, exigindo reaplicações frequentes. Essa renovação constante reflete uma relação contínua com a natureza, em vez de uma alteração permanente do corpo. A própria preparação dos pigmentos naturais é uma tradição cultural. Coletar as sementes de urucum, esmagá-las até formar uma pasta, misturá-las com outros ingredientes naturais, aplicar cuidadosamente a tinta cria oportunidades para que as famílias passem tempo juntas e transmitam conhecimentos entre gerações. Viver na Amazônia significa adaptar-se a um dos ambientes naturais mais desafiadores da Terra. As temperaturas permanecem elevadas durante todo o ano. A umidade frequentemente ultrapassa 80% e chuvas intensas são comuns. Nessas condições, roupas leves, pintura corporal natural costumam ser muito mais práticas do que tecidos modernos. Durante muitos anos, pessoas de fora interpretaram mal esses costumes, supondo que refletiam falta de desenvolvimento. Hoje, antropólogos reconhecem essas práticas como adaptações altamente sofisticadas, perfeitamente adequadas à vida na floresta tropical. Cada detalhe, desde a escolha dos pigmentos até a posição das marcações, demonstra gerações de conhecimento ambiental. Ainda hoje, algumas comunidades Waorani continuam praticando a pintura corporal tradicional, enquanto também adotam aspectos selecionados da vida moderna. Em aldeias conectadas a escolas,
serviço de saúde e turismo limitado, as gerações mais jovens frequentemente equilibram dois mundos. Elas podem usar roupas modernas nas atividades diárias, mas ainda pintam seus corpos com orgulho durante festivais e celebrações culturais. Essa combinação de tradição e modernidade reflete a resistência do povo Waorani. Apesar de décadas de influência externa, muitas famílias continuam ensinando às crianças a importância de preservar sua herança cultural. Talvez o aspecto mais extraordinário dessas marcações seja que elas não podem simplesmente ser copiadas. Qualquer pessoa pode aplicar tinta vermelha sobre a pele, mas somente os Waorani realmente compreendem as histórias, os significados e o conhecimento ancestral presentes em cada linha e padrão. Para eles, a floresta não é apenas um lugar para viver, ela é uma professora viva, e seus corpos pintados servem como um lembrete visível de uma conexão ancestral que perdura há séculos no coração da Amazônia. Os Waorani são muito mais do que uma tribo misteriosa escondida na Amazônia. Seus corpos pintados, suas incríveis habilidades de sobrevivência e suas tradições únicas revelam um modo de vida que resistiu por séculos contra todas as dificuldades. Mas ainda existe muito sobre eles que o mundo exterior nunca viu. O que mais surpreendeu você sobre os Waorani foram suas pinturas corporais, sua profunda conexão com a floresta amazônica ou suas fascinantes tradições familiares. Conte para nós nos comentários abaixo. Se você gostou deste documentário, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações, porque nossa próxima jornada levará você para dentro de outra cultura escondida que poucas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer. Você não vai querer perder.